E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Mais um dia aqui de live na área de Fortaleza e hoje a gente vai falar sobre o segmento de material de construção. O segmento de material de construção está atrelado a um dos principais setores da economia referente à reativação da nossa economia no Brasil, que é o segmento de engenharia civil, de construção, né, que é um dos motores principais de uma economia. No nosso país não é diferente, uma vez que a gente tem tudo ainda para ser feito, redesenhado e bem feito no nosso mercado. E hoje a gente vai ter a felicidade de contar aí com a participação do nosso presidente, Cid Alves, tá bom? É o presidente do Sindicato Material de Construção, é um cara que entende muito sobre esse setor, tem loja na área e é um cara que a gente vai poder conhecer muito a história dele também até e do sindicato. Ele já pediu aqui para participar, a gente já vai para trazer essas informações para vocês, compartilhar essa experiência que o Cid tem e essa missão da AGE, promover conhecimento, network, e tá aí o Cid agora. E aí, Cid, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Valdemir. Eu acho que a conexão aqui tá ruim. Tá ouvindo aí? Tá bom aqui. Tá, deixa eu me preparar aqui, porque eu cheguei agora. Se prepara aí. Pessoal, o Cid aqui, ele é um Não, dos empresários mais antigos do segmento de material de construção, tem uma vivência, é um cara que da parte institucional, é uma pessoa do qual eu quero muito bem, né? Eu diria que até um dos meus mentores nessa área aqui de institucional que a gente precisa conhecer bem, né? Ele tá só botando aqui os fones de ouvido dele aqui, para que a gente possa trocar essa ideia. ei, pronto. E Tá aí, ouvindo ficou aí? bom? Perfeito. E Pronto, você? aqui. E tá ótimo, aqui tá dando para Muito estar bem. desde o começo muito bom. Valdemir, e a AGE? Como é que tá a nossa AGE? A entidade que você preside, administra, e que eu admiro muito. Cid, a AGE estão tocando os projetos, tentando fazendo que o movimento crie relacionamento com nossos associados, buscando benefício, conversando com o banco, divulgando nossos associados. A gente está fazendo as captações, trazendo pessoas que nem você, para que a gente possa trocar uma ideia, uma experiência, não só para as pessoas que estão na AGE, né, mas para o mercado de uma maneira geral precisa conhecer mais. Né? E a gente está sobreviver nesse momento aí, buscando cada vez estar mais perto para trocar informações do que está dando certo. É isso que a gente precisa saber. Fulano fez uma coisa, está dando certo ali, outro está dando certo aqui, vai casando as ideias, e aí a gente está conseguindo, graças a Deus, lá na área, todos os associados, sobreviver esse momento tão difícil, né? E já estamos. Valdemir, e tá tendo presencial lá ou só também Não, virtual? só online. Só Tá certo. online. Muito bem. E para a gente ter, queria muito, eu digo muito, o nosso modelo de instituição não é muito presencial, né? É É, muito olho no olho, a gente vendo ali, mas não dá ainda, em questão de cautela, a gente tem muito medo, né? muito Então tá bem. fazendo tudo que é possível para a gente poder fazer essa retomada. É Cid, muito bem. eu Pois não, queria, Valdemir? eu queria que, para quem não conhecesse você ainda, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o desse sindicato que você preside, né? E conhecer, falar um pouquinho sobre a sua história empresarial para a gente poder conhecer um pouco mais sobre você. Eu já conheço muito, já. Convivo com você, tenho essa felicidade de conviver com você aí. Mas muita gente não tem. Fala um pouquinho para a gente, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. Valdemir, eu sou filho de Joaquim Alves e de Francisca Feitosa. O papai sempre foi do comércio. Vamos começar do começo. E nós somos do Barro, o município do Cariri, você sabe. Um dia eu lhe levo lá, você. É a cidade de primeira. Se passar a segunda, dá tchau. Acabou a cidade. Igual a minha. Então, meu pai chegou aqui em Fortaleza há 59 anos aproximadamente. Aí ele fundou a Casa Alves em novembro de 61 e abriu em fevereiro de 62. Ele tirou a documentação. Em dezembro de 62 ele abriu na Pedro Pereira 507. Ele e meus tios, principalmente o meu tio Janildo, ficaram. O vovô naquela época era vivo ainda, e então o meu tio Givaldo também ficava lá dentro da loja naquela época, mas o meu tio estudava, o meu tio Janildo estudava, mas logo em seguida
o meu tio Janildo incorporou, terminando os estudos, iniciando faculdade, mas não concluindo, assim como eu também, e ficou numa situação que dentro da loja viabilizou a abertura de filial. E daí começou aí na própria rua Pedro Pereira, não lembro o número agora, mas quase esquina com o Senador Pompeu, a 50, 60 metros da outra loja, aí foi aberta a segunda loja. Depois ele passou para Pedro Pereira 222, onde funciona a loja de um grande amigo, de um grande companheiro nosso, que é a Casa Girão, do Jorginho Girão, que inclusive foi diretor do Cid Lojas. Depois foi para General Bezerra Rio, próximo aos Correios, onde fica a sede, a administração dos Correios, no número 71 da General Bezerra Rio. Eu acho que você deve conhecer, se você frequenta o seu Raimundo do Queijo, você deve saber, você deve saber onde é, do outro lado do seu Raimundo do Queijo. Enfim, aí depois foi adquirido um prédio na rua General Bezerra Rio 309, vizinho aonde é a Casa Freitas, e lá, em seguida, teve um amigo sócio, amigo do meu pai e do meu tio, que foram sócios, e aí incorporaram o sobrenome dele à empresa e colocaram um nome diferente de Casa Alves, denominaram Orcalba, Organização Comercial Alves e Barros, que era o sobrenome dele, limitada. Não é pelo fato da gente ser do Barro, não, muita gente confunde, mas não é. E aí depois, na Rua Condideu também, que era fundos correspondentes, mas tinha um desnível grande, e na Rua Condideu também tinha uma parte de ferragens. E dali das ferragens, meu avô sempre dentro da loja, principalmente da parte de ferragem, porque ele gostava, e ele foi dando o ritmo dele, a ferragem, o que ele gostava, o que ele entendia, e aquelas coisinhas pequenas de material de construção, até que acho que em 1981, aí em 1978 eu fui morar em São Paulo, fui fazer faculdade lá em São Paulo, e aí quando foi em 81, aí meu pai e meus tios abriram uma loja na rua Visconde Saboia, entre a Condideu e a Governador Sampaio. E aí foi aonde a gente iniciou, a Casa Alves iniciou com material de construção. Em 1984, a gente abriu a loja da Imperador. O prédio tinha sido comprado em 1974, e aí em 1984 a gente abriu a loja lá. Me lembro que ali, quando meu pai comprou, alugou para uma escola, era uma indústria de beneficiamento, o imóvel era de uma indústria de beneficiamento de algodão. Ele adquiriu o imóvel e alugou para uma escola. E com características de escola, se você entrar na Casa Alves ainda hoje, você vê muitas salinhas. Foi mantido e tudo mais, ali era uma coisa, não existia praticamente comércio naquela região. E ele era muito amigo do Cabral, que inclusive Cabral da Cal, que é também nascido na cidade do Barro. Na época o Barro ainda era distrito de Milagres, por isso na carteira de identidade, na certidão de nascimento, ainda consta Milagres. E então aí o meu pai conversando com o Cabral da Cal, que tinha um imóvel também nas proximidades, aí ambos iniciaram aquilo. O Cabral abriu uma filial lá também, que tinha a loja na Floriano Peixoto, ele abriu uma filial lá, e aí ambos iniciaram o movimento de material de construção naquela região. E estamos lá até hoje. Hoje já tem a minha irmã, minhas duas irmãs são as titulares da Nova Razão Social e estão avançando, e eu estou lá apoiando no que é necessário, no que é possível, no que é preciso, como meu pai também. Então a Júlia e a Raquel estão lá, o meu tio Janildo e os seus filhos estão na unidade do Montese, na Lojas Alves, e o meu filho André está vizinho à Casa Alves, com a razão social própria também, que no início foi Nova Alves, mas ele mudou para... Aliás, você, né, como contador, fez essa mudança aí, para uma Eireli, e o André está avançando com a loja dele independente. Então, e na frente também, na frente da Casa Alves, da Avenida do Imperador, o meu irmão falecido há um ano também tinha uma unidade, e que hoje é a esposa dele, a esposa e o filho dele, Cezinha, que
ficam à frente. Então, essa é a história. Depois o tempo foi passando e eu sempre gostei de estudar matemática, principalmente percentual. E essas coisas eu gostei de fazer conta e tudo mais. Aí eu me dediquei mais à parte interna da loja e fiquei nos bastidores mesmo. Depois o tempo foi passando mais, até que um dia eu estava no outro apartamento que eu morava e recebi um telefonema do presidente, do meu eterno presidente Alberto Farias. Aí ele ligou, atendi ele em casa, eu não o conhecia. Aí ele disse: Cid, eu lhe conheço, você não me conhece, mas eu quero dizer para você que eu gostaria muito que o seu pai compusesse a nossa diretoria. Agora vai ter eleição, que a gente que ele viesse compor a diretoria com a gente, tá. Aí o papai estava em São Paulo, eu liguei para ele, disse: papai, o senhor chamado Alberto Farias, ele ligou e disse que queria que o senhor fosse compor a diretoria dele lá no Sindicato dos Lojistas. Aí ele disse: não, eu não quero saber desse negócio não, esse negócio é para ti, diga ele que eu não vou não, mas vá você. Aí eu peguei, ele disse: olha, o papai mandou dizer que não vai não, mas que eu vou. Interessante como são as histórias, eu acho que pouca gente sabe disso. E aí eu sei que nessa hora o Alberto disse: tá certo, tá, vai, e vamos, e fomos. Isso foi em 1900 e talvez, se ver, 98, 97. Aí quando foi em 2001, teve eleição de novo, e aí eu concorri com um grande amigo meu, um amigo que eu gosto muito, que é o Emílio Júnior, e aí teve uma disputa, eu acho que foi a primeira que teve no Cislóis, não sei, e aí a gente ganhou. E aí a gente vem junto com o Alberto, junto também com o presidente Gastão, junto com o Everton, que é tesoureiro na Fé Comércio, é presidente do Cid Carnes. A gente está aí e já temos uma certa experiência. A renovação é sempre boa, Valdemir, vocês fazem muito bem isso na AGE. Eu acho só que o tempo é pequeno, porque em um ano não dá para dar início a isso. Vocês, exatamente. É porque, às vezes, dá para iniciar um projeto, mas não dá para concluir. A não ser que o projeto seja um projeto... Mas a gente entende isso, e até de certa forma concorda. Eu prefiro, eu acho, no meu entender, que deveria ser 2 ou 3 anos, mas enfim. Mas a gente entende que é para oportunizar o jovem, né? A gente já tem mais idade, mais experiência, aí a gente pode dividir a experiência da gente em outras funções, mesmo estando na diretoria, mas vocês não, tem que, a roda tem que girar mais rápido pela própria idade, pela própria disposição de vocês. Isso. Então, aí a gente está lá e no Sindicato de Material de Construção, já é a 3ª ou 4ª vez, e eu também estou à frente, já estive também à frente 3 vezes, e 4 vezes, mas a 4ª foi incompleta, quando era para... agora, por último, quando era para assumir, que infelizmente o nosso presidente, o companheiro Vanderlei, o Lavanelli da Apiguana, ele teve um problema cardíaco, eu era o vice, antes tinha sido presidente, a gente passou a presidência para ele e tudo mais, teve a eleição, processo normal, e ele foi eleito presidente e eu vice, e aí isso eu estou me referindo à ACOMAC, Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Ceará. Aí a gente, porque ele não podia ficar, a gente assumiu e eu convidei a diretoria para dizer que não tinha condição. Não tinha condição de ficar, porque era mais uma entidade e eu tinha que trabalhar e produzir também um pouco do que eu sei para os negócios da gente mesmo, né? Toma muito tempo, né, Cid? A gente gosta de se doa, mas toma muito tempo essa questão das instituições, né? Valdemir, aí foi quando eu chamei a diretoria e disse: olha, eu não vou ficar. E eu gostaria que vocês decidissem quem vai ficar e tal. A gente convoca a eleição, faz tudo dentro do estatuto, mas eu não posso ficar. Aí, na reunião, assim, o pessoal não se interessou em ficar, até que o Rômulo, do R. Chagas, meu grande amigo Rômulo, gente finíssima, ele sugeriu o nome do Carlito. Carlito é da rede Construtop. Ele tinha, Carlito Lira, ele tinha a loja Liramac. Aliás, tinha, eu não sei se o nome ainda é esse, mas tem loja, sim, claro.
E aí ele pegou e assumiu. A gente telefonei para ele, falei com ele, expliquei a situação e ele assumiu a Comac. Então, agora está na mão do Lavaneri Filho, como carinhosamente a gente chama, Lavaneri Campos Vanderlei, filho do senhor Lavaneri, fundador da Piguana. E aí a gente conseguiu colocar em boas mãos, em mãos de pessoas competentes, trabalhadoras, honestas, de linha, a gente conseguiu colocar a Comac. E aí estamos no Cindy Lojas e no Sindimac. Anteriormente, até o começo do ano, a gente chamava de Cindy Tintas, mas a gente mudou a denominação, porque a abrangência dos quinais pelo Sindimac continua a mesma do Cindy Tintas. Mas o Cindy Tintas remetia o pessoal a pensar que a gente só representava a loja de tintas, e não é. Ferragens, material de construção, tintas, maquinismo, tudo do material de construção, material elétrico, tudo do material de construção é abrangido pelo Sindimac, Sindicato do Material, do comerciante varejista de material de construção, mudou agora, por isso que eu estou esquecendo, de material de construção do Ceará. Então a gente fez isso. O doutor Celso Baldan, nosso amigo, nosso advogado, foi quem tomou todas as providências e está no Ministério do Trabalho para a devida homologação dessa alteração. Ainda não foi concluída, mas da nossa parte sim, mas no Ministério do Trabalho demora um tempinho lá. Tem que homologar. Da homologar lá, e enfim. E eu me refiro ao Ministério do Trabalho lá em Brasília mesmo, não é na parte aqui que o doutor Fábio Zé que administra, não. É na parte de Brasília mesmo, no departamento lá. Então, essa foram e estão sendo minhas passadas como comerciante, como lojista, como de entidades de classe. Já estou também na Fé Comércio desde 98. Hoje então, o atual vice-presidente, né, Cida? Na verdade, eu sou o segundo vice. Porque o presidente é o Gastão, que está licenciado. O Maurício Filizola está no exercício da presidência. Sim. E eu estou na segunda vice. Como o Gastão está licenciado, eu estou assumindo a primeira vice, que é um posto do Maurício. Mas a Federação do Comércio está muito bem administrada. O Maurício é um cara de excelentes intenções, realizações, ideias. Ele é um cara comprometido com a verdade, comprometido com as parcerias, com assim, o aspecto humano das relações. Um cara que realmente eu já o conheço há algum tempo, há menos tempo do que o Gastão, claro, mas faz mais de 20 anos. E nessa maior intensidade de convivência, eu estou vendo, percebendo com nitidez que ele tem uma condição ímpar de se relacionar e, inclusive, de absorver assim, os reveses, que é natural de quem está da sua... Só a gente Deus sabe, né? O tanto de revés que tem. Às vezes quem não está para negociar, e aí eu vou fazer não é defesa minha não, mas é um comentário. Quem não está para negociar, quem não está numa mesa de negociação para tratar com trabalhadores, com representantes de trabalhadores e com todas as questões que envolvem as relações trabalhistas, pensam que nós representantes patronais, podemos tudo. Não podemos nada se eles não assinarem. E eu sempre disse, enquanto existir uma entidade representativa, legal, dos trabalhadores, que são os sindicatos, né, e as federações de trabalhadores também. Então, nós temos que ser fortes, unidos, mesmo que uma minoria não concorde com os atos da maioria, mas nós temos que ser sólidos, compactos nas decisões, para que a gente não se fragilize internamente. Porque a pior fragilidade que tem é a fragilidade interna. Quando pessoas querem o que não é possível, quando associados, representados, entendem que algum ato não é correto, enfim, não tem o de acordo, e aí começa uma discussão que eu quero dizer, uma divergência, melhor dizendo, uma divergência que não soma,
que muito pelo contrário, divide e ainda torna mais forte os... exatamente. Então, se nós queremos ser fortes, nós temos que nos defender. Defender do mesmo jeito que a AGE defende o jovem, e ela luta para o crescimento do jovem, o sindicato dos trabalhadores, lá seja bancário, comerciário, enfermeiro, qualquer um, ele tem que defender, que é para isso que ele foi eleito, tem que defender os interesses daquela categoria. Se ele não defender os interesses daquela categoria, representados os interesses pela maioria, ele não está sendo correto. Ele não está trabalhando direito. E aí é importante que se diga também que as minorias que, porventura, em assembleia ou em reuniões, elas perderem uma votação, que elas se conformem, porque é assim que a democracia gira. É no mundo todo. No mundo todo a democracia gira assim. Ganhou um é quem decide, perdeu o outro, pronto, vai seguir a linha. E a orientação... Colabora quando puder, positivamente. Pronto, isso mesmo, colabora quando puder. E às vezes a pessoa não pode colaborar, ou então por uma picuinha ou outra, por algum sentimento negativo ou outro, não quer colaborar, então fica calado. Porque em categoria, qualquer categoria, se houver racha, quem ganha é quem não deveria ganhar. Quem ganha é o outro lado. Então, união e força são palavras que a gente deve dizer sempre juntas. É uma coisa antiga, aquela união faz a força, mas é a pura verdade. Principalmente nesse momento. Principalmente a partir desse ano. Cid, falando desse momento atual, como é que a tua visão hoje ficou referente ao setor de material de construção? Rapaz, Valdemir, hoje a gente enxerga da seguinte forma o segmento de material de construção. Como é que você está vendo esse momento atual? Valdemir, olha, é uma pergunta interessante. O setor de material de construção está positivíssimo. Em 1986, quando teve, você não era nascido, mas o Yuri já era, não sei se ele está aqui, mas o Yuri nasceu em 56. É porque ele não diz a verdade. Mas ele não devia estar mais nem na arte, devia ser expulso. Aí... Ele foi expulso já, ele. Então, brincando, quem não sabe, depois do calculador geral, você é convidado a se retirar, por questão nossas renovações. Mas o Yuri fez uma excelente gestão lá. Obrigado, Urubatã. Olha, não, o Yuri é campeão. Só não devia estar mais na arte, está muito velho, tem que estar fora. Nós vamos expulsar ele da torcida do Fortaleza também, que ele não serve mais não. Ai, brincadeira, pessoal. Mas, enfim, em 1986, voltando à sua pergunta, nós tivemos um congelamento de preços. Eu acho que você já leu sobre isso. Foi no governo do presidente Sarney. Ele assumiu em 85, saída dos governos militares, e assumiu e fez um plano, assumiu em 85, fez um congelamento de preços em 86. Então, naquela época do congelamento de preços, houve uma corrida às compras. Agora, recentemente, inclusive eu vi até matérias negativas na televisão, as televisões, inclusive, eu estou até evitando, alguns canais eu tenho evitado já há muito tempo, mas eu estou evitando ver até as TVs pagas com noticiários, porque as notícias são muito negativas. Um dia desse, quando houve o primeiro dia, não lembro qual, da abertura do setor comércio, logística, quase como um todo, então foi no exato dia em que houve o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. E aí as lojas e as ruas encheram. Ora, o governo pagou o auxílio, as lojas estavam abrindo, as pessoas passaram mais de 3 meses em casa. Uma quebrou até o pessoal diz assim, né, o cabresto, sei lá, do chinelo. A outra rasgou a roupa, a outra furou, descolou o sapato. Me lembro muito desse dia. Então precisava, outra quebrou a panela, quebrou o fogão, uma coisa assim. E aí o pessoal precisava comprar. Outra coisa também, muitas pessoas ficaram esse tempo em casa e viram que muito precisava ser mudado, precisava de
mudar uma tomada, colocar um chuveiro novo, quebrou, natural que as pessoas saíssem de casa para comprar. Mas aí a televisão disse que as lojas abriram e que muitas lojas fizeram mais do que o que devia, deixaram entrar mais cliente do que o que devia. E, enfim, acabou fazendo uma propaganda negativa, quando na verdade não houve. O que houve foi que na frente daquelas lojas tinha uma Caixa Econômica pagando benefício. Então o pessoal estava na fila para comprar, ou para receber, desculpe, para receber o benefício do governo federal. E aí teve uma confusão. Mas a propaganda negativa é uma coisa que prejudica e que, nesse momento, eu também já aprendi a conviver, que muitas vezes a gente fala uma coisa, entrevistam a gente uma coisa, mas pensam, comigo aconteceu de eu fazer... Quando estavam aqui pelo lado do Meireles, mais para cima, lá pelo lado da Vigília Távora, não, da Padre Antônio Tomás, houve alguns arrombamentos de lojas. Na mesma noite, parece que foram 5 ou 6. E eu... Lamentável. eu não sei se você lembra. Aí teve uma matéria comigo, o rapaz ligou e eu falei, eu digo, não, tá vendo, tá. Eu sabia de 2 casos. E aí ela disse, mas são 6. Eu digo, eu não tenho conhecimento. Mas 2 casos eu tenho conhecimento. Agora, eu estou em casa, não posso sair, estava no lockdown, inclusive. Aí ela disse, então o senhor confirma que houve os 2 casos? Eu digo, confirma. Então a manchete do outro dia foi, Cindy Lojas diz que arrombamento não só foram 2 casos, uma coisa assim. Quer dizer, minimizando. Então a imprensa precisa, inclusive, no outro dia eu passei até um WhatsApp para a moça que me entrevistou, eu digo, não foi assim que eu disse. Mas enfim, isso é outra pauta. Eu só quero dizer que a gente, na caminhada, tem que aprender a conviver com um bocado de coisa, inclusive com isso. Da gente dizer uma coisa e a manchete ser outra. E nas entrelinhas também haver uma interpretação equivocada de alguém, de um jornalista, de outra pessoa que faz lá, escreve no jornal e acaba complicando um pouquinho. Mas a gente vai absorvendo, a gente vai levando, a gente vai caminhando com isso, aprendendo a conviver, né, com os reveses, como eu estava falando no começo. E nessa caminhada aí já há tantos anos eu já aprendi e procuro, Valdemir, fazer o que é justo. Só isso. Eu não quero fazer nada mais do que isso. Eu quero ser bonzinho e nem quero ser ruinzinho. Eu só quero ser justo. Se eu for justo, se eu conseguir ser justo em cada ato meu, eu tenho certeza que o que é meu virá naturalmente. Eu não preciso correr atrás do que é meu. Eu não quero ter razão para um, para outro ou para outro. Eu quero ser justo. Se eu conseguir cumprir o que o nosso estatuto diz, que graças a Deus eu cumpro, e se eu conseguir cumprir o que a CLT estabelece, eu estou satisfeito. O que muita gente não consegue, né, Cid? Não consegue diferenciar nesse segmento. Cid, nesse momento agora que tu falou que teve muita demanda reprimida, que o pessoal ali acelerou, foi às compras, principalmente com o auxílio emergencial que veio do governo. Agora, eu também gosto muito de fazer conta, estava pensando aqui, sabe, Cid? Há uma demanda reprimida. E a gente sabe que depois do auxílio vai cair, dependendo de como esse auxílio se continuar ou não. Mas tu acredita que a gente possa... A gente tem que trabalhar para o positivo e pensar e colaborar dessa forma. Mas como é que tu imagina como é que vai ser os meses de novembro e dezembro especificamente? Que é uns meses que geralmente tem muita reforma também, com esse material de construção, sabe? É uma coisa também que eu fico muito me perguntando, porque assim, o setor de material de construção faz parte da cadeia da construção civil, que para mim é a principal cadeia da economia do Brasil hoje. Já mesmo. Então, se você não tem esse setor forte, você não faz a economia girar. Como você estava falando, comprar do pequeno, do cara que está do lado, comprar aqui do Ceará, que é importante para fazer essa roda girar aqui dentro. Né? Qual é a tua perspectiva para esses próximos meses aí? Valdemir, eu vou complementar a pergunta que você fez anterior, que é como está o setor. Está bombando. Eu fui falar de 86, que foi quando houve congelamento de preço. Agora eu digo, o setor está bombando igual a 1986. Sem congelamento e dentro de um processo natural. E o grande erro que aconteceu para o setor de material de construção estar passando uma fase de falta de produtos, está faltando produtos.
Eu já Foi ia perguntar aqui. o principal centro produtor do país, que é São Paulo, e alguns estados do Sul, produtor de matéria-prima. É preciso deixar bem claro, produtor de matéria-prima. Eles fecharam. As fábricas de matéria-prima não deviam ter fechado, deviam ter diminuído a produção. E havia o receio de que algum trabalhador se contaminasse pelo coronavírus pela proximidade, então reduzia a metade, deixava em E os 30%. protocolos? Mas não, enfim, se isso fosse protocolo, lá na unidade daquela unidade da federação, que deixasse funcionando a fábrica de matéria-prima, mas não pararam tudo. E pior ainda, pararam, inclusive, postos de gasolina, postos de combustível na estrada, fecharam restaurantes de estrada. Então, o caminhoneiro não queria vir para o estado do Ceará, por exemplo, porque não tinha, as lojas aqui estavam fechadas, um. Dois, eles não tinham onde comer. Se eles vinham lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, eles demoram no mínimo 7 dias. E a comida que eles fazem não dura 7 dias dentro do isopor lá, da caixa térmica. Não dura 7 dias. Então eles não vinham para cá. Os que tinham coragem de vir, os mais novos, encontravam o comércio daqui fechado. E eles tinham que pagar muito caro para trazer a mercadoria, porque muitos em caminhões menores não tinham condição de botar aquela rede que o caminhoneiro coloca dentro da cabine do caminhão para dormir, e tinham que pagar hotel. Então, quer dizer, foi um erro grande. Isso é só para dizer para você. O setor de material de construção está bombando. Com esses juros básicos da economia, agora 2%, mas antes estava a 3% e alguma coisa, e aí foi baixando 2,75% e agora baixou para 2%. Então, o que está havendo é que o consumidor, as incorporadoras e as construtoras, de um modo geral, os bancos estão podendo financiar imóvel com 30 anos, como acontece nos Estados Unidos, com 25 anos. Então, isso está fazendo com que o setor realmente cresça, aliás, recrudesça, porque a gente teve situações em anos anteriores, aí naquele descontrole dos governos lá atrás, a gente teve muitos problemas, aqueles empréstimos consignados, aqueles juros de 45% que os governos socialistas colocaram aí e tal. Enfim, não vou comentar sobre política, mas eu acho que todos estão entendendo. Então, com aquele governo, nós sobrevivemos. Agora, com esse governo que faz o juro via 2% e trabalha para desestatizar muitas empresas, para diminuir o tamanho da máquina, a máquina governamental, também acho que não precisa ser enorme como é. Então, o que eu acho é que, aí você me perguntou, lá no final do ano, Valdemir, o incógnita, não é uma pena que eu diga isso, mas é um incógnita. É preciso que o centro produtor, os estados do Sul e do Sudeste, principalmente, que eles detêm, vamos dizer assim, o monopólio das indústrias de matérias-primas, que eles voltem a funcionar. Se não completamente, por um motivo ou por outro, porque parece que lá a pandemia está agora se intensificando, que eles voltem a produzir alguma coisa que é para não faltar mercadoria. Então, quando lá atrás o presidente Bolsonaro disse o que disse, ele tinha razão. Se nós não retomarmos a economia com responsabilidade, dentro dos padrões da OMS, dentro dos padrões do Ministério da Saúde, dentro de todas as orientações de segurança para a saúde que pode existir no mundo, se nós não voltarmos, nós vamos ter um problema muito maior, que é a morte pela fome, a morte pela criminalidade. Esse estado em que nós nos encontramos agora, esse estado de coisas que nós nos encontramos agora, o pessoal quer colocar as metralhadoras para ele, mas eu o isento. Desde quando o STF diz que são os prefeitos e os governadores que têm aí a responsabilidade de conduzir seus estados, e inclusive eu concordo em parte com isso, mas eu acho que deveria ter uma responsabilidade, um comando nacional, uma orientação nacional para poder haver, para poder se seguir, né? Mas eu concordo, mas não pode haver tanta discrepância entre o que acontece num estado e o que acontece no outro.
Agora, se os estados, não, os governadores e os prefeitos não entenderem que não é porque recebem 19 mil reais por cada habitante que contrai a Covid, que eles têm que priorizar a coisa, priorizar todo esse status que está aí colocado, aí, se eles não entenderem que isso é nocivo, aí a gente não avança, a gente não tem, no final do ano, e torço para que tenha um final de ano muito bom, mas muito bom se a gente, se nós lojistas, se nós comerciantes de material de construção, nós tivermos mercadorias para vender. Então, novembro nós já temos aí o Black Friday. E em dezembro nós temos o Natal. Depois vem aquela semana também muito boa, que é a semana do Réveillon, né? E o mês de janeiro, que ainda antecede a quadra chuvosa, que também é um mês bom. Eu espero que os governadores e prefeitos dos outros estados, eles coloquem a mão na consciência e vejam que do jeito que está, eles estão prejudicando o Brasil todo. Imagine, se aqui no Ceará nós estamos passando por uma dificuldade para obter mercadorias, imagine os estados lá da região norte. Então querem que a criminalidade diminua, mas não deixa ninguém produzir. A fábrica da matéria-prima está fechada para a fábrica do produto acabado chegar na nossa loja, não tem como produzir, e a criminalidade vai crescer. É fato. Não tem trabalho, não tem emprego, mas tem fome, tem criminalidade. Ninguém discute isso, né? Isso é uma constatação. Ou seja, toda a cadeia de suprimento, cadeia de suprimento e a cadeia logística foi quebrada de uma certa forma, mesmo que não tenha intenção, mas foi quebrada, né? Se isso prejudica o material e possivelmente até a inflação para o setor de construção, né? Uma vez que tem baixa quantidade de material. Então, assim, tem que ter esse cuidado aí, né? Tem até uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é, do Alan. Se a indústria desses produtos aqui no estado, exemplo, cimentos e cerâmica, o que justifica o aumento de preço? Olha, Alan, falta de matéria-prima. E outra coisa, nós tivemos também um período que aí eu entendi, eu estive dizendo aqui para vocês numa reunião virtual com o ministro Paulo Guedes, o presidente da República, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, Carlos Costa e outros mais, outros ministros e a deputada Carla Zambelli também. Então, o ministro Paulo Guedes explicou o porquê do dólar ter encostado lá nos 6. E ele tinha razão. Se o dólar não tivesse subido aos 6, nós não teríamos dinheiro para pagar os R$600 agora que o governo federal está pagando e para prorrogar os recolhimentos de muitos impostos. Mas está havendo inflação? Está mesmo. Está havendo, sim. Primeiro porque teve lá atrás a parada da indústria da matéria-prima, da indústria do pigmento para colocar numa cerâmica, por exemplo, da indústria daquilo que dá o brilho na cerâmica também, que eu não sei o nome, do que dá o brilho numa bacia sanitária também, o material. Tem a louça, tem a areia, o barro que está no chão, mas não tem aquilo que torna aquela louça branca ou preta brilhosa. Não tem. Não tem. Não dá para produzir. Então, é a melhor lei que existe no mundo, essa que nós estamos passando, que é a lei da oferta e da procura. Essa sim é a justa. Os governadores e prefeitos, se está havendo inflação em alguns setores agora, infelizmente, mas ela já se acaba. Isso eu afirmo como 2 e 2 são 4, pelo que eu entendo, pela experiência que eu tenho, por momentos e muitos momentos como esses já vividos, daqui a pouco passa e daqui a pouco os preços retornam. O tempo de produção da mercadoria, as fábricas também, elas ficaram aprimorando os seus métodos de produção, todo do começo até o fim, como se produzia a cerâmica, a bacia sanitária, a tinta. Então, eles agora produzem em menos tempo. Então, porque eles produzem em menos tempo, chegando matéria-prima, é claro que a oferta vai superar a procura. Isso que nós estamos passando é pontual. E vai ter uma coisa que é muito bacana, que é o crescimento da indústria da construção civil. Como você disse, nós somos umbilicalmente ligados.
nós do setor varejo atacado e distribuidor de material de construção e as construtoras. Então, nessa retomada nossa, Valdemir e amigos, o que vai acontecer é que nós vamos ter a construtora e a construção de um modo geral, e aí quando eu falo da construtora e a construção, eu quero dizer, a construtora que está levantando um prédio e as construtoras que estão fazendo casas populares. Nós vamos ter isso num volume tão grande no Brasil todo, porque inclusive o ministro Paulo Guedes e o ministro Tarcísio disseram lá na nossa reunião virtual que era foco deles. Anteontem, o presidente Maurício Filizola e o presidente Ricardo da FIEC, eles estiveram lá em Brasília conversando com o ministro Paulo Guedes também. Ele disse que vão ser 5 anos de crescimento ininterrupto do setor de material de construção, da construção civil. Aí ele disse até assim, você pode ver... Pois é, claro. Aí ele disse assim, você pode ver que as notas fiscais do setor de material de construção e o volume e o estoque de imóveis está sendo vendido e já nós vamos ter que entrar no estoque novo. Então, quer dizer, tudo isso gera um cenário positivo, sabe, Valdemir? E o que é muito bom para todos nós. E estou conversando com algumas imobiliárias e o pessoal está falando que o mercado realmente está aquecido pela taxa de juros muito baixa. Está muito atrativo para comprar agora. Ou seja, vai ter que construir depois para continuar vendendo, né? Então o mercado tem um crescimento de fato. É muito condizente o que você está falando aqui agora, pela minha pesquisa de mercado até, sabe? Para comprar minha casa e tudo, sabe? Pois quando você terminar de arrumar a sala aí, me convide com um litro de uísque que eu vou, viu? Eu quero ver como é que tá, fazer a avaliação. Mas é isso, Valdemir. Só complementando, os juros de 2%, eles geram segurança ao consumidor e geram segurança também ao agente financeiro. Olha, nós tivemos um problema no pico da pandemia, que foi uma palavra, inclusive, utilizada também pelo presidente Bolsonaro e utilizada também pelo ministro Paulo Guedes. Eles disseram, o dinheiro nós temos, agora está havendo um empossamento. Inclusive, depois que eles disseram na nossa reunião virtual, o ministro Paulo Guedes disse para a imprensa toda, está havendo empossamento. Por que está havendo, e ainda está havendo empossamento? Infelizmente, porque os critérios de avaliação dos gerentes dos bancos, principalmente os bancos estatais, Nordeste, Brasil, Caixa Econômica e outros, são os mesmos. As regras não mudaram, o dinheiro está aí, está disponível, principalmente para as ME e EPP, e, enfim, eles não mudaram as regras. Aí o presidente Ricardo Cavalcante, meu amigo, um raciocínio fantástico, ele disse, olha, até no artigo dele no jornal O Povo, ele disse, era interessante que o governo federal emprestasse o dinheiro que está empossado, através da própria Receita Federal. Que foi quem avaliou os créditos, né? Foi quem disponibilizou, né? E isso. Aí, mas tinha que ser pelo agente financeiro. Mas já pensou? A ideia do Ricardo foi boa demais. A Receita Federal a pessoa vai lá, o crédito já está aprovado. E aí a pessoa só vai pegar o dinheiro lá. E se a pessoa não pagar, fica inadimplente junto à Receita Federal. E aí tem o cadinho, não sai certidão negativa, não sai certidão de nada. Não existe nenhum cobrador melhor do que a própria Receita. A gente conhece exatamente. Bem. Isso. Ah, você tá certo. Muito bem. Muito bem. Pois é, Valdemir, é isso aí. Estamos no boom. Vamos aproveitar o boom. Cid, tu tem uns 30 anos ou mais. Tem 30 anos, não. Tu tem uns 40 anos quase. Tem. Você tem eu vou falar que nem você agora. Eu tenho uns 40 anos de barriga no balcão, né? Você tem mais ou menos isso que eu sei pela minha conta aqui que eu fiz de cabeça. Valdemir, tu quer que eu desligue agora? Ou quer que não, segura aí que você tem mais coisa para responder aqui. Eu te respondo quando eu for na tua casa. Eu digo um palavrão bem grande. Mas, Cid, cara, assim, todo mundo fala muito do que não faz. Mas você que passou a vida toda nesse mercado, atendendo gente, lidando com o fornecedor, lidando com o banco, lidando com gente, na área institucional e tudo. Qual foi a maior lição da sua vida até agora? Macho, para passar para uma pessoa que está aprendendo, aí a menina que tem 32 anos, viu? Obrigado, Isabel. Obrigado, Dindinho. Você
é um amor, por isso eu te amo. Aí, a maior lição que tu teve até agora, assim, que não é pouca história, não. Vocês já tiveram fábrica, já tiveram tudo que é nesse segmento já de material de construção. Então, assim, bicho, conhece demais. Valdemir, a maior lição de todas é uma coisa que está no jargão popular e dinheiro não aguenta abuso. Dinheiro não aguenta irresponsabilidade, dinheiro não aguenta aventura. É isso. É trabalhar sempre como se fosse o primeiro dia, com o mesmo gás, com a mesma vontade. E Caramba. o que eu aprendi mesmo é o seguinte: se você ganhou 10, gaste só o mínimo que você puder sobre 9. Esqueça um. Porque um dia você pode precisar do 1. E a gente, agindo dessa forma, a gente consegue avançar em qualquer estabelecimento. Mas isso a grosso modo, você também. Você ganhou 10, por exemplo, um você esquece. Aí você procura um dia no Bitcoin, ou sei lá, bota, né, faz a aplicação mais rentável aí, mas esquece. Aí depois, quando juntar um dinheirinho ali, aí compra um imóvel, compra outro e tal, e sempre esquece que tem. Porque aquilo ali é a poupança. É a coisa mais importante que tem. Quem não pensa assim, aí tá fadado a ter sucesso. E nós tivemos esse sucesso. Nós tivemos esse sucesso. E aí a gente vai para frente, depois eu conto nos insucessos, um dia eu conto, mas até porque serviu, sabe, Valdemir, para eu aprender. Sabe, eu aprendi, porque foi muita pancada. Assim, eu lhe admiro demais, né? Assim, às vezes eu fazer uma live contigo é até um pouco contraditório, porque assim, eu gosto demais de você, e às vezes até confundir o carinho que a gente tem pelo outro, além da admiração pessoal também, da sua humildade de falar as coisas, de abrir o coração, falar com o coração. Você é um cara que é muito transparente no que faz. Então, assim, é muito bom. Toda conversa que eu tenho com você é um aprendizado muito grande. Eu gosto muito de escutar Obrigado. falar, gente, tá? Do fundo do meu Obrigado. coração. Você é uma Obrigado. referência para mim, assim, como ser humano mesmo, sabe? A gente fala de empresário, mas não, você é como ser humano mesmo. Você sempre falou para mim a necessidade de ser justo, independente de agradar ou não. Você sempre tem algumas palavras, você sempre me marcou muito na minha caminhada também. Mas, Cid, nesse processo todinho aqui que a gente está conversando hoje, Cid empresário, presidente de sindicato, um cara que tem uma história bonita, que vale até um livro, quem sabe fazer um livro aí, de tudo, principalmente de sucesso, que é o que a gente mais aprende com os erros que a gente comete na vida. Aí, te fazer uma pergunta: qual é a mensagem que você queria dizer hoje, assim, para que as pessoas que estão estudando essa live, valeu a noite pra gente, uma mensagem sua? Valdemir, primeiro, ao final eu devo dizer alguma coisa, mas primeiro, uma coisa que é importante. Rapaz, quem não tiver aprendido com esse momento de bala invisível que está sendo o vírus, e bala mata. A gente não sabia onde ela estava, mas o vírus estava, mas mata. Passar em casa 3 meses, 82 dias como eu passei, aprender a pedir pelo aplicativo. Lembro que uma vez a minha menina, o namorado, a Fernanda, o André e a Fernanda dele, meus filhos, você conhece, e a namorada dele, a Fernanda, a esposa dele. Aí nós estávamos aqui e eu já tinha minha garrafinha de uísque, não tinha problema. Mas elas queriam tomar cerveja, e como pedir? Então eu fui lá e eu não queria dizer nada, porque eu gosto de fazer, e quando chega que eu digo que fiz. Ou então depois que eu fiz é que eu gosto de dizer, mas eu não gosto de avisar com antecedência, eu vou lhe dar um presente, eu vou fazer isso, não gosto não. Aí eu aqui e tal, até que eu pedi de uma cervejaria muito conhecida aqui em Fortaleza, que disse que chegaria de 40 minutos a 2 horas. Eu digo, puxa vida, mas enfim, vou pedir. Aí, enquanto isso, a gente vai aqui misturando qualquer coisa aqui para ele, manda e tal, e conversando. Isso era no auge do lockdown. E aí a gente eu fiz o pedido, mas quando foi em 20 minutos estava aqui, ó. Eu digo, puxa vida, que bacana. Então eu aprendi a ter paciência, mas
eu não tinha, mais não, eu acho que eu aprendi a ter um pouco de paciência, porque eu não tinha não. E ver mais lá no fundo, assim, ver mais à frente e ter cuidado para não antecipar, não querer antecipar fatos. Eu aqui em casa, uma vez eu liguei para o Maurício Filizola, Maurício, presidente da FEComércio, e liguei para o Ricardo também. Aí eu estava meio chateado, para não dizer um palavrão, né, com o governador e tal, e tinha falado com o Elcio Batista, sobre a nossa causa, a causa logística, abertura e tal. E aí eu, chateado, eu liguei para o Maurício. Eu digo, Maurício, saia desse grupo de trabalho, porque estão usando o nome das entidades do comércio para aproveitar e dizer que nós, através da FEComércio, estamos validando. Liguei para o Ricardo disse a mesma coisa para o Ricardo. E ambos me disseram uma coisa importante. Olha, se a gente sair, quem é que vai negociar por a gente? Quem é que vai negociar pelo nosso setor? Eu digo, poxa vida, você tem razão, mas é uma coisa que eu preciso dizer, eles estão validando equívocos e estão prorrogando a cada semana sem a possibilidade, gera uma expectativa positiva na semana, aí depois, quando chega na sexta, no sábado, aí eles contrariam toda a expectativa positiva, baixando um decreto que contraria tudo. Então, isso é uma coisa que eu fico chateado, Maurício disse a mesma coisa para o Ricardo. Eu acho que a assinatura das entidades, das duas federações, nesses atos aí, não contribui. Mas eu estava muito zangado, sabe, Valdemir? Estava muito chateado. Em casa e sem poder trabalhar e tendo que pagar os trabalhadores, né? Tendo que pagar os impostos e tendo que pagar os fornecedores. Então era uma coisa que realmente chateava. Mas aí eu aprendi o seguinte, sabe? Se a gente mantiver a saúde, se a gente conseguir manter a saúde, a gente resolve isso. Mas tendo paciência, porque não ter paciência também estraga a saúde. A ansiedade, e eu conheço muitas pessoas ansiosas, elas estragam a saúde. Eu era ansioso. Depois de vários eventos na minha vida, eu diminuí a ansiedade. Mas, e agora, depois disso, eu diminuí mais ainda, porque o tempo é o senhor da verdade. A gente vai, e pessoas menos tensas e menos ansiosas, elas tendem a buscar o meio, que é onde está o equilíbrio. Eu faço parte, eu componho um grupo que diz que o equilíbrio está no meio, e o equilíbrio sempre está no meio. Então, vença as suas paixões e submeta as suas vontades. Isso é fundamental. Nesse momento que eu estive em casa, mas teve um dia, que foi um sábado, que eu me descontrolei mesmo, porque o decreto do governador saiu por volta das 3h30, eu já sabia do decreto, já sabia do teor do decreto, porque no grupo de WhatsApp já tinha sido postado, e eu sabia que não ia abrir. Então eu fiquei tenso, fiquei nervoso, fiquei chateado, foi daí que eu liguei para o Maurício e para o Ricardo. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, calma. O primeiro é aquele do dinheiro que eu já falei, e o segundo é calma. Dá para resolver. Se a gente mantiver a calma, dá para resolver. Qualquer problema a gente resolve. Você se lembra que eu também liguei meio desesperado também nesse período para você, dizendo que não tinha fôlego para aguentar financeiramente esse processo. Nosso negócio não ia ter, né? E assim, a gente conseguiu, sacrificando muita coisa mesmo, deixar as empresas vivas e manter o maior número de emprego que a gente pôde manter. E não foi pouco sacrifício, não. E o desespero de a gente não ter a certeza do que seria pela frente, né? Então, assim, é uma grande lição, de fato. Exatamente. A maior de todas, Valdemir. Nós nunca passamos por isso. Tive um acidente, sofri, eu e a Fernanda e os irmãos, a Beatriz e o André, com um acidente do Alexandre. Tem um amigo meu aqui que dividiu essa dor comigo, que é o Márcio Gazelli. Márcio, um abraço, irmão. E outros amigos que estão aqui também, a Tânia. Enfim, eu passei por um momento muito ruim mesmo. Meu filho praticamente partiu, né? E por último colocaram lá a traqueostomia, fizeram a traqueostomia, ele sobreviveu, enfim. Foi um momento muito duro. Eu tenho que ter aprendido com aquilo. Mas eu passei muito tempo tenso, passei muito tempo baixo astral, e realmente eu
quero dizer que eu não passei por aquilo, mas eu não aprendi tudo. Agora não. Agora não, agora é diferente. Agora, ou eu aprendo, ou então eu estou fora do mercado. E tem outra coisa também, Valdemir, que é importante, eu sei que já está acabando. Faltou 8 minutos, né? O importante também é valorizar o trabalhador, sabe? Ele é ser humano igual a gente. Eu acho que no momento em que a gente, porque é representante de categoria patronal, presidente de sindicato patronal, a gente desvaloriza o trabalhador, a gente está desvalorizando o irmão, um ser humano igual a gente. E isso não cabe mais não, sabe? Quem fez isso no passado, que hoje não faça mais. Não tem a dor da seringa, da injeção num, é a mesma dor da injeção em mim, qualquer outro. Entendeu? Esses pensamentos arcaicos, ultrapassados aí, de fazer a coisa, a roda girar só no sentido, isso aí não dá mais não. Isso aí já era, passou. A gente tem que olhar na harmonia entre a gente e os trabalhadores, os governantes, cada um defendendo seu interesse. É claro, é natural, é normal. E se não defender, então tem alguma falsidade e aí não presta. Né? Não pode o trabalhador defender a categoria patronal, o patronal defender a categoria trabalhadora, não. A gente tem que se respeitar, a gente tem que se valorizar. E aí a gente entendendo os limites, a gente consegue fazer isso muito bem. E a gente está aí, eu já coloquei o cargo à disposição lá no Sindiloja 3 vezes, por 3 gestões e tal, e aí que quiseram que eu ficasse, né, e estou aí há 2 anos da próxima eleição. Enfim, espero que apareçam pessoas que realmente tenham habilidade, que possam dar continuidade, não dar continuidade ao trabalho que eu fiz, não, faça do seu jeito. Cada um que faça do seu jeito. Na continuidade da entidade, né? Exatamente, a entidade, isso mesmo, gostei. Cid, e para a gente encerrar aqui, te agradecer demais, cara, a tua participação e obrigado por mais algumas lições de vida aí. E queria que você deixasse uma mensagem para a gente nesse momento. A Tânia colocando aqui, ó. Isso aí, meu presidente, show. Também falar, né? Teve o Igor participou, a Ingrid. Isso. Conhecido aqui, o Urubatã deu diversos elogios. Urubatã tá aí ainda? Eu acho que ele tá na live o tempo todo. O Urubatã aqui acompanhou do começo ao fim aqui. Agradecer a participação dele. O Cid Hertz também, que é na área de eventos também, da Splash Events, que é um parceiro da área. Qual é? O Cid Hertz, que é da Splash Events. Juvenal Duarte Neto, também. Juvenal Duarte Neto. Vulgo Netinho. O Urubatã falou, tá aqui, ó. Tá aí? Urubatã tá aí. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui o Urubatã. O William Rodrigues, meu amigo William. Urubatã, cadê o Urubatã? Tu tá aí, Urubatã? Por que tu não sai pra dar um valor melhor? Urubatã é o irmão. Igor, tio Janildo tá aí. Muito bem. Muita gente boa aqui com a gente aqui hoje. Então, isso. Mesmo. Eu que agradeço e digo que é uma honra estar conversando com você, que dirige a entidade, que eu repito inúmeras vezes, eu vi nascer. Lá, já contei isso a você, estou contando isso aqui agora, eu e o Aderaldo Silva, que é da transportadora Procargo, nós fomos, a esposa dele tem loja de calçados, inclusive representada pelo Cindy Lojas, que é a Meia Sola, a Arezo. Então, nós estivemos na reunião de início da AGE no auditório do Padilha, ali na Dom Manuel, onde hoje onde foi a Bolsa de Valores e tal, que era a maior Bolsa de Valores do mundo, vocês se lembram? Que era a Bolsa de Valores do Ceará até o Amazonas. Hoje é uma empresa de startup e tecnologia. Que é da PagMenos. Exatamente. Olha, eu estou vendo aqui, vou cumprimentar a Fernanda, minha mulher, a Taizinha, a Celi, tá aí, Celi, um beijo para você aí no Rio de Janeiro, Celi. Limpeza, Belle, deixa eu ver aqui. Larissa, deixa eu ver. Larissa, minha prima, um beijo, Larissa. Melinha está aqui, que é a Fernanda Melo também, cumprimento, um beijo. Minha nora, amanhã a gente viaja. Vitor Queiroz, quem é? O Maia? Cadê? Deixa eu ver. É porque eu não vi, porque muita gente entrou talvez no começo, quando eu entrei já tinha 10 pessoas, né? 8, 10.
A Ao minha Pedrão. secretária, Pedrão Águeda também tá Muniz. aqui. Cid, a gente tem 15 segundos para encerrar aqui. Pronto, então 15 segundos. Então um beijo a todos, boa noite, obrigado. Foi muito bom falar com você. E desculpe se eu não cumprimentei mais alguém aí, é porque não está dando para ver. Maia Foi está muito aqui, tô bom. vendo. Um abraço. GM Um abraço. Representações. Um abraço. Até logo. Boa